Amados irmãos, a paz do Senhor, na noite desta sexta-feira, dia 31 de julho, gostaríamos de trazer mais uma reflexão para abençoar a vida dos nossos amados irmãos. Vamos aqui trazer uma reflexão na terceira epístola do apóstolo João. Já falamos anteriormente em algum texto da primeira epístola, falamos também na segunda epístola, que é pequena, né? Que é uma pequena carta que ele enviou. A segunda tem apenas 13 versículos e agora vamos ler essa que tem 15 versículos, para aprendermos um pouco também na palavra. A primeira parte do 1 a 8 tem como título Prefácio e Saudação, Elogio de Gaio. O presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vem e vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amados, procede fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. E em presença da igreja testificaram da tua caridade, aos quais, se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram, nada tomando dos gentios. Portanto, aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. A segunda parte, a partir do versículo 9, é queixa contra Diotrefes, elogio de Demétrio e saudações. Tenho escrito à igreja, mas Diotrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-te com tinta e pena, espero, porém, ver-te brevemente. Falaremos de boca a boca. Paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos pelos seus nomes. Então vamos lá, uma pequena introdução para nós entendermos. Quem escreveu essa carta? O apóstolo São João. Quem era o apóstolo São João? Era aquele que era pescador, juntamente com seu irmão Tiago, e eram sócios, vamos colocar assim, né, de Pedro e André e os familiares na pesca. Quando Jesus então chama, fala diretamente a Pedro, mas todos eles, os quatro, o seguem para serem seus discípulos e posteriormente apóstolos. João teve participações especiais, teve momentos dentro do ministério de Cristo em que se destacou em algumas situações e outras também até um pouco complicadas. Certa vez ele e Tiago, seu irmão, perguntaram a Jesus se poderiam descer fogo do céu, destruir uma aldeia de samaritanos que não receberam Jesus e seus discípulos. Jesus falou, você não está entendendo o que é o meu ministério. Certa vez a mãe deles, de Tiago e João, veio pedir a Cristo para que chegasse no reino, ele sentasse à direita e outra à esquerda, seus filhos, Tiago e João. E o Senhor disse, eles podem batizar com batismo, eu sou batizado, beber o cálice que eu vou beber? Pode. Tá? Então vamos fazer. Mas sentar à direita, à esquerda, é meu Pai que o fará. E depois Jesus até ensina que eles não tinham que ficar preocupados, Pedro, João, Tiago e outros mais, quem teria primazia. E nós vamos ver isso até aqui na lição, como uma boa, nessa carta, né, como ele orientando lá na frente, a essa igreja, a Gaio, a essas pessoas desta igreja, o traz até um pouco esse assunto. Mas João era o discípulo amado, aquele que estava lá de Cristo. O único que a Bíblia registra é que no dia da crucificação, no momento da crucificação, estava lá ao pé da cruz. Todos os outros com medo ficaram escondidos, mas João foi ao pé da cruz e o Senhor Jesus, lá da cruz, diz para ele, olha aqui, está vendo aí Maria, minha mãe? Agora, a partir de hoje, estou parafraseando Cristo na cruz, né? Era a tua mãe. E falou para Maria, olha, a partir de hoje, esse é teu filho. João foi o único
a princípio, que ia entrar lá e ficar durante o julgamento de Cristo, perto lá fora, né? Assim, mais perto da situação, mas levou Pedro junto, até a hora que Pedro negou a Cristo. Enfim, João teve lá seu destaque. Depois, na igreja, fez o seu trabalho. Foi o último dos discípulos a morrer e o único que morreu de velhice, mas ao final da sua vida foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. Mas além de escrever o livro do Apocalipse, ele escreveu a primeira carta, a segunda carta, e além de escrever o Evangelho, escreveu a primeira carta, a segunda e a terceira. É nessa carta que nós queremos nos concentrar hoje, a terceira. Temos também ensinamentos aqui. Há 3 personagens aqui que nós vamos falar com calma. Do versículo 1 a 8, ele fala sobre Gaio, um obreiro que ele elogia e certas situações na vida dele. No 9 até o 15, ele fala de um mau obreiro chamado Diotrefes e faz um elogio a um obreiro chamado Demétrio. Então, basicamente, hoje que vamos aqui falar nessa reflexão é a nossa posição como obreiros da casa do Senhor, como aquele que vão fazer a obra de Deus. Então ele começa assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Na segunda carta ele fala: a senhora eleita e seus filhos, referindo-se a uma igreja, de uma forma velada, né? Talvez por perseguição, e os membros da igreja. E agora eles dirigiram diretamente a Gaio. Essa é uma das cartas universais. Existem as cartas epístolas paulinas e as epístolas ou cartas universais. Quais são a carta universal? Tiago, primeira e segunda Pedro, primeira, segunda, terceira João e Judas. Essas são as cartas chamadas universais. Então, aqui ele começa saudando a Gaio, dizendo: presbítero amado Gaio, a quem na verdade eu amo. Então, ele era o apóstolo do amor, ele fala muito do amor no primeiro João, fala de amar o irmão. Então, ele cita aqui que ele amava a Gaio. Depois ele fala aqui até que por ele foi gerado, então no sentido espiritual. Provavelmente João teria o ganho para Cristo. Mas há um texto no versículo 2 aqui que eu quero ir um pouquinho mais, né? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como o bem vai à tua alma. Então eu queria fazer algumas colocações que aqui na Bíblia de Estudo estão, que são importantes, interessantes. A palavra grega, que eu não vou nem aqui, eu dou para te vá bem em todas as coisas, significa fazer uma boa viagem. E ele coloca no sentido seguinte: o caminho da salvação, a nossa vida, que te vá bem, que você vá bem no caminho da salvação, na sua vida espiritual, na sua caminhada espiritual. Depois ele fala de saúde e outras coisas. Segunda ponte: a vontade de Deus é que ganhemos o necessário para termos abrigo, alimento, roupa para toda a nossa família e que temos o suficiente para ajudar os outros e para promover a causa de Cristo. E ele cita aqui 2 Coríntios 9:8 e Filipenses 4:15 e 19. Isso é o principal. Se tivermos o que comermos, bebemos, já devemos estar satisfeitos. Ah, pastor, mas Deus não pode nos prosperar? Pode. Mas Paulo diz o seguinte: os ricos desse mundo, lá em 1 Timóteo capítulo 6, desculpa. Olha, o pessoal fica procurando dinheiro, querendo dinheiro, rico, né? E aí acabam se enrolando, procurando riquezas e esquecem de Deus. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Terceira coisa que ele diz: embora oremos para Deus suprir todas as nossas necessidades materiais, devemos crescer que haverá ocasiões que Deus permite que seus filhos passem necessidade. Importantíssimo. Estamos vivendo aí, graças a Deus, eu creio, no final da pandemia, não pode dizer aqui que a pandemia acabou, mas ela está se dissipando. Agora as coisas já estão abertas, a igreja já está autorizada a funcionar de uma forma mais plena, muitas coisas estão acontecendo. A vacina está aí para ser, talvez em janeiro, há várias pesquisas no Brasil, já tem 3 autorizadas, uma 4ª que vai ser autorizada, e creio que as coisas vão normalizar. Louvado seja o Senhor. Mas durante esse problema da pandemia, houve dificuldades, houve problemas para o ímpio e para o crente também. A gente ora e pede a Deus. Deus supre, Deus abençoa, louvado seja o Senhor. Mas isso não quer dizer que a gente não vá passar dificuldades. O quarto que ele diz que a presença ajuda
a bênção de Deus na nossa vida física, externalizando a prosperidade da nossa vida espiritual. Porque primeiro eu tenho que buscar o reino de Deus. E aí as outras coisas nos serão acrescentadas. Primeiro eu busco a Deus, que é o que Gaio fazia, que nós vamos entender aqui, ver que ele fazia o melhor para Deus. E depois Deus acrescentava as suas bênçãos à vida de Gaio e acrescenta a nossa vida também. Agora, quando primeiro eu procuro o meu bem-estar, esqueço as coisas de Deus, deixo para trás, não levo com seriedade as coisas espirituais, então, meu amado irmão, poderá acontecer eu passar por certas situações, não por causa das situações sim, mas simplesmente porque eu não estou buscando a Deus. E a última coisa que ele fala aqui é, mesmo estando bem a nossa alma, ou seja, mesmo que está tudo bem, não estamos automaticamente isentos de dificuldades em outras áreas da vida. Então, devemos encarar as adversidades, aflições e necessidades com oração e confiança em Deus. Esse é o momento, meu marido. A primeira lição aqui, ore a Deus. Se você está passando por algum problema, ore a Deus. Confie no Senhor. Entregue o teu problema no Senhor. Lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Então, o amado, ele desejava que Gaio tivesse saúde, tivesse prosperidade e fosse tudo bem. Ele diz aqui no versículo 3, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram testificar da tua verdade, como tu anda na verdade. Glória a Deus, meu amado irmão, quando há uma testificação de que verdadeiramente estamos vivendo a obra de Deus. Não é aquele tapinha nas costas que muitas vezes as pessoas querem dar. Mas, meu amado irmão, nós precisamos viver de forma tal que o mundo possa ver Cristo em nós. Até um ímpio, ele possa olhar para nós e ver algo diferente, para que ele possa se despertar. Ontem eu estava à noite com a minha esposa, depois de fazer a reflexão aqui, fazer outras atividades, nós às vezes cultuamos a Deus também à noite, nós dois, que louvamos e tal. Nós fomos descansar e, enquanto eu assistimos um pouco de televisão, e de repente na televisão, começou a passar um filme, Ressurreição de não sei quem. Aí eu fui ver aquele filme com um pastor e comecei a ver. Então, no filme, não vou falar sobre o filme aqui, vou falar rapidinho, só para entender. Como isso aqui que eu estou falando, refletindo nesse filme, que eu acho até, creio que era fatos reais. O rapaz era um ator, lá, fazia filme, não era cristão, não era nada. Mas ele teve que voltar para a sua cidadezinha lá por causa de alguns problemas, eu não vi o início do filme, foi isso que aconteceu, e ele tinha problemas até com o pai, de relacionamento, alguma coisa. Ele cometeu uma infração e mandaram ele fazer serviços sociais, e ele foi fazer isso na igreja. E chegou na igreja, ele começou a lavar banheiro, não sei o que lá, mas ele descobriu que tinha uma peça e resolveu ali pedir que eles deixassem ele fazer a peça, porque a peça, ele sendo ator, fazia a peça e as horas dele de trabalhos sociais iam diminuir. Esse foi o objetivo. Mas falaram que só cristão podia fazer, ele falou que era cristão, falou algumas coisas, as pessoas acreditaram. E como ele fazia bem a peça, ele foi bem. Mas a vida dele ainda tinha algumas coisas que estavam fora do roteiro. Quando chegou na época, quase da peça apresentada na igreja, ele recebeu um convite para estrelar lá uma série de televisão. E ele largou tudo e foi para lá. Mas quando ele chegou lá, a primeira cena era beber uma bebida alcoólica. Ele não conseguiu, desistiu, não assinou o contrato e voltou para a cidadezinha e deu testemunho para o filho do pastor, para o pastor, que ele tinha mentido antes, mas que agora ele tinha alguma coisa diferente naquelas pessoas. Cristãos que estavam ali, que ele conviveu naquele período com os cristãos, que ele queria ter a mesma situação. E durante a peça, ele fala algumas coisas diferentes, fazendo até o papel de Cristo naquela peça, alguma coisa, e quando termina, ele fala para a filha do pastor, eu também creio. Creio até que era fatos reais, creio isso. A nossa atitude pode fazer a diferença na vida de muita gente. Mas vamos lá. Não tem maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade, ou seja, alguém que ele tinha pregado. Amado, procede fielmente em tudo que faz para com os irmãos e para com os estranhos. Depois eu vou explicar aqui. Na presença da igreja testificada da tua caridade, aos quais conduzidos como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomando gentios, portanto, aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Era natural na igreja primitiva, ainda não havia uma estrutura tanto de templos e tal,
que igreja funcionando em casa de pessoas, mas mesmo que tivesse algum lugar para funcionar, que obreiros circulassem. Muitas vezes chegava um obreiro, enviado até pelo próprio João, mas que aquelas pessoas não conheciam. Então vamos ver isso aqui no problema lá do Diotrefes, lá na frente. E Gaio recebia essas pessoas ali. E o que acontece? Quando a pessoa chegava numa cidade, ele primeiro deveria ser recebido e ajudado pelos cristãos. Ele sendo um obreiro, um servo de Deus, um homem de Deus, precisava ser para que não fosse aos pagãos, para que os pagãos os ajudassem. E lá com Gaio eles conseguiram. Isso foi um dos elogios ao qual foi. Gaio recebia bem e ajudava-os, e aquelas próprias pessoas testemunharam para João que isso era feito. A segunda carta fala de não recebermos maus obreiros, aqueles que pregam a mentira, aqueles que... Então, o que é receber ou não receber? Eu falei na segunda carta. Muitas vezes receber ou não receber é nem trazer a sua própria igreja. Eu quero dizer para os irmãos que nós já passamos por isso. Ainda sem ser pastor, na igreja metodista pentecostal do Castilho, uma certa vez foi um sujeito lá na igreja, disse que era missionário, chamava o senhor José Gerulo, foi dado o púlpito a ele. Eu não vou ficar dizendo, pastor, ele errou. Não, acontece. Infelizmente, são coisas até, talvez, para o nosso aprendizado. Eu aprendi muito com aquilo, e quando eu virei pastor, eu tive muito cuidado com isso. E falava, contava uma história, enganou muita gente. Mas depois eu mesmo, que não era pastor, vi ele numa situação, 2 ou 3 situações, que eu vi que ele não era missionário, nada. Vi com meus olhos, não foi ninguém que me contou, porque eu não vou contar aqui o que foi. Esse homem não é pastor, não é missionário. Aí falei com o pastor Hélio, comentei, ele também, acho que porque me viu e sabia que eu já havia situação, nunca voltou, sumiu, desapareceu. Mas foi um mau obreiro que apareceu lá e tal. Então esse não recebo. Mas, pastor, é só receber na igreja para pregar, ou para dar testemunho, para cantar? Não, amado irmão. É como eu falei na segunda carta de João. Quando ele disse não receba, não se alimente daquilo que ele fala. Hoje você liga na internet e você vai ver um monte de mau obreiro querendo entrar na tua casa através da internet, ou através da televisão, ou através de outros meios, para tentar tirar, dissuadir você da sua fé, do que você acredita. Já falei aqui, vou repetir. Jesus Cristo não é Deus, o Espírito Santo é Deus, o dízimo é do diabo, ceia não precisa. Eu já vi isso tudo, meu amado irmão. Jejum não precisa. Não. Paulo falou aquilo, era para aqueles dias, para hoje não vale mais nada. Cuidado, meu amado irmão. Nem receba isso, como diz a segunda carta. Agora, os bons obreiros, é aí que a gente fala. Eu já falei, vou repetir aqui. Pastor Paulo diz quando fala na igreja, nas pregações. Você tem que ter um saco normal, né? E um saco furado. Coisas boas que na tua vida que tu recebe, joga no saco bom e fica guardado. E as coisas ruins você joga no saco furado. Infelizmente, pastor, eu vou deixar de acessar a internet? Não, você vai acessar, você vai ler livros, você vai ver televisão e vai ouvir histórias, conversas erradas. E você vai jogar no saco furado e ela vai embora. E aquilo vai ficar não vai ficar na tua mente, no teu coração. Mas as coisas boas que homens de Deus estão pregando aí, eu tenho visto, meu amado irmão, pregando na internet, na Facebook, no YouTube, na televisão, ensinando. Então receba esses. Esses precisam ser recebidos mesmo. Falando de uma forma figurada em cima daquilo que aqui está. E se alimente de pregações e louvores, bibliocêntrico e cristocêntrico. Agora vamos para a segunda parte, que é a partir do versículo tal, Diotrefes. Tendo escrito à igreja, mas Diotrefes, que procura ter índice primado, não nos recebe. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras malaciosas, e não contente com isso, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Eu vou parar aqui porque o versículo 11 é um conselho. 2 versículos sobre Diotrefes. Diotrefes tinha alguma primazia na igreja lá, era obreiro. E como João estava longe, João talvez fosse ali apenas o bispo, o supervisor, João mandava carta, parece que até alguma carta que João mandou, ele não leu, mandava até obreiros, ele não recebia, porque se ele recebesse, ele não teria primazia, porque parece-nos que ele queria ter a primazia, ser o primeiro, e ensinar coisas que estavam longe, fora daquilo que era ensinado. E até ameaçava os membros da igreja, versículo
10 fala, proferindo, e fala, olha só, proferindo contra nós palavras maliciosas, ou seja, falando mal de João a respeito de outras pessoas, e não contente com isso, não recebe os irmãos, ou seja, aqueles que eram enviados por João, e impede os que querem recebê-los e lança fora da igreja. Mas o obreiro, meu amado irmão. Pastor, mas como deve ser o obreiro de Deus? Eu vou falar algumas coisas que Paulo ensinou muitas. Jesus ensinou tudo sobre o obreiro, ser um bom obreiro de Deus, mostrando com o exemplo dele. Mas Paulo nos diz lá em Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado por quem? Pelo homem? Não, por Deus. Deus que nos aprova. Como, vou repetir, né? Procura apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se vergonhar, ou seja, vive uma vida ilibada, sem erros, obedecendo às autoridades superiores, não pregando nem ensinando heresias, como diz a segunda carta diz, e manejando bem a palavra da verdade, conhecendo a Bíblia Sagrada, com a sua pregação bibliocêntrica da palavra de Deus, falando as coisas de Deus e não aceitando aquelas que vêm por aí, inovações, coisas aí que existem. Este é o verdadeiro obreiro. Diótrefes não era isto. Diótrefes ele se opunha a João. Amado irmão, João era o apóstolo amado, aquele que esteve ao lado de Cristo em todo momento. Como um obreiro poderia se opor àquele homem? Mas isso não é novidade. Muitos se opuseram a Paulo. Iam para as igrejas e falavam mal de Paulo, e Paulo fala isso nas suas cartas. É muito complicado, meu amado irmão. Mas esses maus obreiros são exemplo para nós não sermos iguais. Nós somos obreiros de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Ele diz aqui, amados, não sigas o mal. Ele fala aqui para Gaio, para aqueles que iriam ler essa carta. Não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Porque Deus é amor, Deus é bom. Eu tenho que seguir o que Deus falou. Pastor, eu tenho que seguir o exemplo de um homem? Não. Eu posso pegar, já disse aqui, Manuel de Souza foi um exemplo para mim, outros obreiros ou pastores foram exemplos para mim. Mas tiveram seus defeitos também, como eu, meu amado irmão, sou pastor, sou pregador da palavra, estou aqui pregando para você, você vai me ver no Facebook, você vai me ver no YouTube, mas eu tenho consciência tranquilamente que eu também tenho meus defeitos. Então você que está ouvindo a palavra não deve seguir o pastor Hélio, você segue a Jesus. Jesus não cometeu erro nenhum. O pastor Hélio está pregando a verdade e outros pastores estão pregando a verdade, ouça, receba, guarde e coloque em prática. Deus está falando através da boca dos seus servos, profetas, pregadores, ensinadores, enfim. Ouça, mas nós seguimos a Cristo. Nós seguimos a Cristo. Então diz aqui, quem faz bem é de Deus, mas quem não faz não tem visto a Deus. Eu vi a Deus, então vou fazer o bem. Aí ele vai dar o exemplo de Demétrio. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. A própria verdade, ou seja, Demétrio, se você olhasse assim, como é que o obreiro deve viver? É assim, a palavra diz isso. Olha para a vida de Demétrio, ele está fazendo isso? Tá. Ele está fazendo aquilo? Tá. Ele está agindo como um bom obreiro? Tá. Então está a própria verdade da última dele. João dá o testemunho dele. O Demétrio só tem um versículozinho aqui, mas nos fala que ele era um obreiro fiel. Assim como os exemplos lá dados de Gaio antes, falando sobre a vida de Gaio. Nós, como obreiros da casa do Senhor, devemos buscar a santidade, a santificação, buscarmos a presença do Senhor, buscarmos ser cheios do Espírito Santo, buscarmos viver uma vida de oração, buscarmos viver uma vida de leitura da sua palavra, para que o mundo possa ver Cristo através de nós. O apóstolo São Paulo disse, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Orientou a Timóteo, orientou a Tito, e orientou a todos os outros obreiros, porque ele falava de outros obreiros nas suas outras cartas, para que fizessem a vontade de Deus. É este o propósito de Deus para a nossa vida. Um chamado para fazer a sua vontade. E depois ele diz, eu só encerro a carta dizendo que ele tinha muito a escrever, mas que preferia falar com ele cara a cara, queria vê-los, e dar a saudação final. E termina com uma palavra bastante bonita, né? Os amigos te saúdam, ou seja, os amigos, os irmãos de Cristo que estavam junto a João, e saúda os amigos pelos seus nomes. Ele saudava a igreja
que estava ali junto a Gaio. Meu amado irmão, minha amada irmã, que a reflexão sobre este livro, 3 João, possa também abençoar a tua vida nesta noite. Possamos ser obreiros de valor fazendo a obra do Senhor. Eu vou orar pela tua vida agora. Pai amado, Pai querido, que possamos todos nós sermos obreiros de valor, obreiros que fazem a tua vontade, obreiros que cumprem o teu querer, obreiros, Senhor Deus, que obedecem a tua palavra, Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado. O mundo possa olhar para nós e ver Cristo em nós. A nossa vida possa estar em consagração ao Senhor a cada dia. Senhor Deus, abençoa o teu povo, a tua igreja, os teus servos que militam na tua obra, Pai. Estamos vivendo neste mundo, como dissemos lá no versículo 2 dessa epístola, que João desejava que tudo fosse de bom acontecer, saúde, paz, muitas coisas na vida de Gaio. Mas, Senhor Deus, mesmo Gaio sendo fiel ao Senhor, poderia passar por situações como nós podemos passar, mas que possamos ser firmes e fiéis, mesmo passando por dificuldade. Abençoa agora os que estão enfermos, vai curando, mas eu te peço para aquele casal que o nosso irmão Nildo pediu ali em Nova Campinas, que está com problema, o Senhor vai dar solução, a nossa irmã Néia, lá em Nova Campinas, os irmãos de Caxias, ó Pai, que estão enfermos, vai curando a cada um, também os irmãos de Santa Marta. Abençoa, Senhor Deus, que agora, a partir do próximo domingo, nós pretendemos já estar no mês de agosto, reunindo domingos e também os dias de semana, te louvando, te engrandecendo, Pai. E o Senhor possa estar abençoando desde já cada oração, cada culto, almas possam se converter a Ti e o Teu nome ser glorificado em nossas vidas, Pai. Fica conosco, abençoa também os Teus servos, se algum servo está com alguma dificuldade, fraco, Senhor Deus, na fé, levanta para a glória do Teu nome e abençoa, Pai. Nos ajuda, perdoa nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe nesta noite, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus.